Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! Nós vamos discutir as pedras no caminho do desenvolvimento brasileiro, parte 2. Considerando a relevância do tema para pensarmos a economia brasileira, resolvemos trazê-lo outra vez à discussão aqui no Econopapo. Desta vez nós escutamos a opinião de um outro especialista que já eu vou contar para você quem é. Pedras no caminho? Eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Esta é uma frase atribuída a um pseudônimo brasileiro chamado Nemo Knox. Mas será que podemos caminhar sustentando o peso de tantas pedras? Será que, ao final exaustos, ainda teremos a força necessária para construir um castelo? Ora, do ponto de vista econômico, é inviável carregar as pedras que atrapalham o nosso desenvolvimento. É inegável que precisaremos nos livrar delas. E nesta guerra de frases de efeito, fico com a da escritora e poetisa Yolanda Brazão. É preciso retirar as pedras do caminho para que as flores possam brotar. Desta vez conversei com Josias Alves de Jesus. Ele é economista pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em gestão empresarial, mestre e doutor em desenvolvimento regional e urbano pela Universidade de Salvador, coordenador do Grupo de Pesquisa em Economia, Meio Ambiente e Inovação. É também professor adjunto e coordenador do Colegiado de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vamos conferir a entrevista que realizei de modo virtual, através de plataforma de videochamada, o famoso Google Meet. Vamos conferir a entrevista com Josias Alves, professor Josias. Vamos lá. Professor Josias, um objeto, ao qual os pesquisadores brasileiros eles costumam citar sobre os gargalos, que impedem o Brasil de avançar e assumir um protagonismo econômico. Então, diante disso, eu pergunto ao senhor, por que em toda a sua história, o Brasil, jamais conseguiu alcançar protagonismo no cenário econômico mundial de maneira consistente? Certo. Beleza, Lani. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bom, aí a gente precisa fazer um resgate histórico, O Brasil foi uma colônia, que alguns autores chamam de colônia de exploração, tá? E um território imenso, como o território brasileiro. Você tem, primeiro, o estabelecimento da capital em Salvador, a 29 de março de 1549. Antes disso, nós tivemos o processo de capitanias hereditárias, na tentativa de explorar o litoral brasileiro, As capitanias hereditárias começaram a ser implementadas a partir de 1534. Esse processo de capitanias hereditárias, ela sucumbiu em 1549, foi por isso a necessidade de estabelecimento de uma capital, como Salvador. E aí você tem um processo de exploração pura e simples da cana-de-açúcar, de produtos, o que a gente chama hoje de commodities, Esse processo de cana-de-açúcar, juntamente com a escravidão, não permitiu que a gente constituísse
primeiro lugar, um mercado interno robusto, porque no processo de escravidão você não tem salários, né? Então, você não consegue montar um processo de mercado interno, né? Por outro lado, você tem uma superexploração dessas pessoas que estavam trabalhando, né? Então, você vai ter esse processo de cana-de-açúcar e escravidão até 1888, a 13 de maio de 1888, quando a abolição da escravatura vem. O Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão. Se é um dos últimos países a abolir a escravidão, também vai ser um dos últimos países a conseguir uma robustez em seu mercado interno, tanto no mercado de trabalho como no mercado de produção de bens e serviços, né? Os vários acordos que o Brasil era colônia de Portugal, os acordos que o Brasil, Portugal e Inglaterra, por exemplo, fizeram no processo de restringir o processo de industrialização no Brasil, né? Então a gente vai ter um processo de industrialização retardatária, né? Aquilo que o professor João Manuel Cardoso de Mello fala de capitalismo tardio no Brasil. E aí, Leone, o que acontece é que você não permite que se desenvolvam os motores propulsores do desenvolvimento econômico, que é mercado interno forte, um mercado de trabalho forte e um alto investimento em ciência, tecnologia e inovação, né? O processo de substituição de importações, implementado a partir da década de 30 e até a década de 90, não permitiu que o Brasil acompanhasse o processo de inovação que estava acontecendo no mundo todo, né? Então a gente vai ter um país, como você bem falou, que não vai conseguir obter protagonismo no cenário internacional por causa esses processos históricos. A gente teria que romper com essa situação histórica, econômica histórica brasileira, para poder avançar, né? Nós tivemos dois momentos importantes na história econômica brasileira de tentativa desse rompimento. O primeiro foi com Getúlio Vargas, na década de 30, o governo de Getúlio Vargas na década de 30, até 1954, quando ele se suicida, né? Então, você tem a montagem da industrialização pesada no Brasil, depois um outro momento, que é uma outra tentativa, né? Getúlio Vargas suicida 24 de agosto de 1954. A gente tem aquele período ali do Café Filho e a eleição do Juscelino Kubitschek em 55 e o governo Kubitschek em 56 a 61, que também é uma tentativa de romper com essa estrutura agrária, com essa estrutura arcaica brasileira, e ter esses dois projetos, tanto o projeto de Getúlio Vargas como o projeto de Juscelino Kubitschek, foram projetos que foram abortados porque o país não conseguiu se libertar dessas amarras e que permitia a ele galgar um processo de desenvolvimento econômico. Ótimo. O senhor acredita que a baixa promoção de cadeias produtivas de alta tecnologia, com o país pautado ainda na produção de bens primários, isso coloca o Brasil em situação de estagnação contínua perante os outros países? Sim, sim. A partir de uma leitura de vários pensadores, a sociologia, a economia, a ciência política diz que a gente está, a partir da década de 90, nós estamos numa economia chamada economia baseada no conhecimento, no qual o conhecimento ele é um ativo importante, é um ativo, né, estratégico, né, e importante. E aí o país ele não desenvolveu uma cadeia produtiva, né? Então a gente tem ilhas de desenvolvimento tecnológico. Eu posso citar
a Embrapa, né? A Embraer, tá? A Petrobras. São esses três modelos de desenvolvimento científico e tecnológico que nós temos no país. A Embraer acaba de ser vendida, né, para a Boeing, o ano passado, 2019, mais ou menos, acaba de ser vendida para a Boeing. A Petrobras está nesse processo de liquidação. Desde o governo Temer, a Petrobras vem sido vendida loteadamente. Nós acabamos de perder aqui no estado da Bahia a refinaria Landulfo Alves, que foi vendida por metade do preço do que ela valia para um grupo de capital árabe. E nos resta a Embrapa, né? Nos resta a Embrapa, que agora é Embrapa PI, né? Para incorporar esse processo de inovação, né? Então, no governo brasileiro, já há algum tempo, um processo de planejamento econômico, de adensamento das cadeias produtivas. Nós não temos um modelo de desenvolvimento econômico que leve em consideração a ciência, a tecnologia e a inovação, né? É bom que a gente fale também que esse governo atual acabou de liquidar uma empresa importantíssima de desenvolvimento de microchips, de fabricação de microchips, a única que nós tínhamos no Brasil, que é a Ceitec, né? O governo federal está liquidando essa empresa, ou seja, todas as grandes empresas públicas que nós tínhamos condições de liderar o processo de desenvolvimento econômico e inovação tecnológica, o governo acabou por liquidar essas empresas. Então, liquidando essas empresas, joga uma pá de cal na possibilidade de crescimento, na possibilidade de desenvolvimento econômico da economia brasileira para os próximos anos. Isso vai comprometer sobremaneira as futuras gerações, principalmente. É isso, galera. Seguimos acompanhando a entrevista do professor Josias. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta. Não sai daí que é rapidinho mesmo. E já a gente volta a bater esse papo agradável com o professor Josias Alves. Estamos de volta do nosso breve intervalo, do nosso break veloz, e nós vamos voltar a nossa conversa com o professor Josias Alves. A conversa está interessante demais, vamos acompanhar, pessoal. Agora, doutor Josias, o Brasil ele possui indicadores educacionais e de distribuição de renda que são muito insatisfatórios. Como que a transformação desses indicadores eles podem contribuir para a mudança de rumo econômico? Olha, você tem, como eu falei anteriormente, você tem um baixo desempenho econômico já histórico, né, no Brasil há pelo menos 200, 300 anos. Na economia brasileira hoje, qual é o grosso da dinâmica do mercado de trabalho? Empresas que pagam 1 a 3 salários mínimos, né? Então, com um baixo dinamismo no mercado de trabalho, você não vai ter a possibilidade de ter uma economia forte, né? um mercado consumidor interno forte, que permita dar saltos de produtividade e saltos de qualidade. Por conta disso, você vai ter baixo desempenho nas questões sociais, né? Vai ter baixo desempenho nas questões sociais. Então, isso não permite que nós tenhamos uma melhoria na qualidade de vida da nossa população, né? Imagine que o Brasil, do tamanho que ele ainda temos pessoas que não têm água encanada,
pessoas que não têm luz elétrica, pessoas que não têm rede de esgoto. Ainda hoje no Brasil se morre de doenças tropicais, de malária, dengue, chikungunya. As pessoas morrem ainda de diarreia, né? Então, a gente não pode pensar no processo de crescimento e desenvolvimento econômico de um país, Leone, se a gente não tem essas condições mínimas de desenvolvimento, essas questões estruturais mínimas de desenvolvimento, entendeu? Compreendo, professor. Agora, professor Josias, olhando para o cenário atual e levando em consideração que o agronegócio é o grande motor da economia, né? E, no entanto, nós sabemos que com a produção de bens de valor de agregado baixo, né? E que relativamente contribui pouco, né, para a dinâmica mais pujante do país. Como que nós podemos usar esse fator a nosso favor, o agronegócio? Eu acho que a saída não deva ser pelo agronegócio, né? O agronegócio tem uma importância relativa dentro da economia brasileira, né? A gente entende que o agronegócio cria empregos importantes, tem um dinamismo importante no Brasil, mas eu acho que se a gente não pode, falando a gente em termos de economia brasileira, a gente não pode se concentrar apenas no agronegócio enquanto produtora de commodity, né? O agronegócio ele é importante. A gente vive numa região, aqui é a Bahia, que é a região oeste, é a grande produtora de grãos e tem dado um suporte importante à economia do estado da Bahia. Mas o agronegócio, principalmente aqui na Bahia, tem algumas limitações sérias, como, por exemplo, a captação e o uso de água, né? Então, o impacto sobre o meio ambiente ainda é alto dentro do agronegócio e a economia brasileira precisa se diversificar mais em relação a esse aspecto. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente precisa de um investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação, né, para que a gente possa produzir mais e melhor no nosso agronegócio. Como você sabe, a Bahia tem 60% do seu território no semiárido, né? E a gente precisa estabelecer tecnologias, a gente precisa estabelecer inovações que a gente consiga melhorar a produtividade no semiárido, sabe, Leandro? Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles nosso, estou falando em termos de Bahia, é a gente fazer o processo de integração do semiárido à dinâmica da economia estadual, né, do estado da Bahia. Então, a gente precisa ter políticas públicas de convivência das pessoas no semiárido, a gente precisa de políticas públicas de inovação social para o semiárido. Eu acredito que se a gente conseguir fazer uma política pública séria em nosso semiárido, a gente vai dar um salto de qualidade, um salto de produtividade muito grande na economia baiana e, por consequência, na economia nacional. E agora, para fechar, eu queria, diante de tudo isso que o senhor falou, essa aula brilhante e em síntese, né, queria perguntar, e também fazendo homenagem, como no último tema fizemos, o último tema sobre as pedras no caminho do desenvolvimento brasileiro, eu pergunto ao senhor quais são as pedras no caminho do desenvolvimento do Brasil e quais as ferramentas que nós podemos utilizar para retirá-las do nosso caminho e seguirmos em frente. Essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho que são várias pedras que nós temos aí no caminho. Eu acho que, primeiro, a gente está ouvindo esse debate aí há uns 3, 4 anos, né? De esse falso debate, né? Que eu julgo como falso debate entre Estado e economia.
Eu acho que todas as experiências de desenvolvimento econômico do mundo todo, no mundo moderno, esses países tiveram o Estado como protagonistas. Então, nos últimos anos no Brasil, a gente vê essa falsa dicotomia de que a gente precisa privatizar para poder crescer. Eu acho que isso é completamente falso, né? Tá aí a Inglaterra, o Chile, mais recentemente, mostrando que o caminho não é o processo de privatização. Eu penso que o principal obstáculo que nós temos que superar é essa dicotomia de que a gente retirando o Estado da economia, a gente vai fazer o desenvolvimento econômico. Não, é muito pelo contrário. Eu acho que é com mais Estado que a gente vai conseguir fazer esse desenvolvimento econômico liderado pelo Estado. É óbvio que o Estado não pode entrar em todas as áreas, existem áreas que são sensíveis ao Estado e áreas que eu acho que não tem nenhum cabimento o Estado. A gente está vivendo uma pandemia e a gente está vendo na pele, está sentindo na pele como um Estado forte faz falta no processo pandêmico. E todos esses países que tiveram os estados mais atuantes saíram mais cedo da pandemia. Vide Estados Unidos, vide Alemanha, vide Inglaterra, o exemplo mais recente aí da China, como a China está liderando esse processo de desenvolvimento econômico, né? Então eu acho que a primeira pedra do caminho é a gente acabar com esse falso debate sobre a ausência ou não do Estado. Eu acho que a gente precisa ressignificar o papel do Estado, mas o Estado ele precisa ser o indutor do desenvolvimento econômico, né? E a gente precisa avançar, no meu ponto de vista, a gente precisa avançar em ciência, tecnologia e inovação, né? Eu acho que nenhum país do mundo se desenvolveu sem investir pesadamente em ciência, tecnologia e inovação, né? Haja vista a década de 80, Brasil, China e Coreia do Sul tinham praticamente o mesmo PIB, tinham praticamente a mesma participação no comércio internacional, e 40 anos depois, vejam como está a Coreia do Sul, vejam como está a China e vejam como está a economia brasileira, né? Então, são processos de desenvolvimento completamente diferentes, mas processos de desenvolvimento capitaneados por um planejamento, né? A China e a Coreia têm seus planejamentos, né? Tem seu planejamento econômico, os seus planos quinquenais. Então, eu acho que a gente precisa voltar ao papel do Estado, voltar ao papel do planejamento, para que a gente possa liderar o processo de crescimento e desenvolvimento econômico da economia brasileira. Muito obrigado, professor Josias, pela sua participação brilhante aqui no nosso Econopapo. A gente fica muito contente. Valeu, obrigado. Estou à disposição. Um grande abraço. É isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Que satisfação conversar com o professor Josias. Quero agradecer mais uma vez a ele pela participação e enviar um saudoso abraço. Este programa está sob coordenação de Leone Gomes e Daci Rodrigues, gravação de Daci Rodrigues e apresentação e edição de Leone Gomes. Doutor Daci Rodrigues, um grande abraço para o senhor. Muito obrigado por colaborar tanto aqui com o Econopapo. A todos vocês que apoiam aqui o programa, um grande abraço. Obrigado ao Colegiado de Economia, ao Centro Acadêmico, a todos os colegas e a você, ouvinte, que está aqui sempre comigo. Até a próxima semana.